Está fazendo aqui uma rodada de analistas, um roda-roda bastidores. Vou chamar agora a Priscila Yazbek, porque a tomada do poder pelos rebeldes na Síria gerou repercussões. O Hamas, por exemplo, grupo islâmico que atua na faixa de Gaza e na Cisjordânia, parabenizou os sírios. Já o grupo libanês Hezbollah considerou a queda do regime de Bashar al-Assad como uma transformação perigosa. Priscila, fala um pouquinho da temperatura, porque a temperatura aí em Paris está gelada, eu vejo pela sua touca. Mas a temperatura do conflito no mundo. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, Tainá, a todos que nos acompanham. Passado, então, um dia depois da queda do regime de Bashar al-Assad, diversos grupos, líderes internacionais se manifestam para falar sobre o que está por vir e tanto o Hezbollah quanto o Hamas se manifestaram, mas de formas distintas. Então, o Hamas, como você disse, Uribe, é esse grupo palestino que controla hoje a faixa de Gaza, também a Cisjordânia e que entrou em guerra com Israel há um ano. A gente tem falado bastante sobre o Hamas e o que eles disseram nessa segunda-feira é que eles parabenizaram o povo sírio por alcançar suas aspirações de liberdade e justiça depois de derrubar o presidente Bashar al-Assad, e eles também disseram que esperam que a Síria, pós-Assad, continue o seu papel histórico e fundamental de apoio ao povo palestino. Numa outra declaração, também a Jihad Palestina se manifestou, que também é um grupo islâmico que é apoiado pelo Irã, e eles disseram que esperam que a Síria continue a ser um apoio real para o povo palestino e a sua causa justa, como sempre foi. Lembrando que o Hamas apoiou as revoltas dos islãs xiitas quando eles se revoltaram contra o governo de Bashar al-Assad lá em 2011. Tanto o Hamas é de origem, é um grupo que representa o Islã sunita, e também os sunitas são a maioria dos sírios, representam cerca de 80% da população. Então, os sunitas, eles se uniram e o Hamas apoiou essa manifestação lá em 2011, que deu origem à guerra civil e também depois à ditadura sanguinária de Bashar al-Assad. Então, o Hamas, que surgiu como uma ramificação da Irmandade Muçulmana, que também é islâmica sunita, se distanciou de Assad durante um tempo, mas em 2022 o Hamas voltou a se aproximar do governo de Assad, inclusive enviou novamente uma delegação do Hamas para a Síria. Depois disso também, com os desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas, houve também uma aproximação justamente porque ambos tinham um inimigo em comum, que é Israel. Por outro lado, também o Hezbollah se manifestou. O Hezbollah também é um grupo islâmico, mas que atua no Líbano, e o Hezbollah já teve uma resposta diferente. A resposta foi uma resposta um pouco mais dura, e eles falaram que os acontecimentos na Síria são uma grande, perigosa e nova transformação. Lembrando que o Hezbollah também atua no Líbano, também entrou em confrontos com Israel e também é apoiado pelo Irã. Então, todas essas configurações, elas são vistas agora e não se sabe exatamente como que vai agir essa liderança do HTS. Lembrando que esses grupos rebeldes eram diversos grupos que derrubaram o regime de Bashar al-Assad, liderados pelo HTS, que também é dessa ala do Islã sunita, e o Hezbollah e o Irã são islãs xiitas. Então, não se sabe exatamente como o HTS vai se apoiar, se ele vai fazer alianças, seja com o Irã ou se não vai se aproximar do Irã, mas fato é que eles têm esse inimigo em comum, que é Israel, e a gente vem noticiando, a gente já falou aqui no Bastidores, inclusive, que Israel também já começou a enviar tropas militares para a colina de Golã, também fez ataques a alguns centros militares sírios, então isso pode também gerar alguns desdobramentos e também tensão na região. Então, o que todo mundo quer saber, inclusive aqui na Europa, diversos líderes têm falado sobre isso, é como vai acontecer essa transição e, de fato, como que o HTS vai se comportar, se ele vai se aliar ao Irã, se não vai se aliar ao Irã, e como que isso pode trazer implicações também para os conflitos no Oriente Médio. Eu volto com vocês.